Conseguir acesso à grade F1 é o sonho de qualquer fã de Fórmula 1. É possível, basta observar todas essas pessoas que já conseguiram. Mas como eles obtêm esse adesivo cobiçado? Vou explicar. A hora anterior ao início de uma corrida de Fórmula 1 é tão agitada na grade. A grade abre às 2 da tarde, quando os mecânicos levam o gelo seco, geradores, unidades de refrigeração, barreiras de segurança e tudo necessário para preparar o carro para a largada. Mas há muitas pessoas lá na grade que não trabalham na Fórmula 1, mas todas conseguiram um desses adesivos que fica em seu cordão, que diz Acesso à grade. Esses são muito valorizados e pouco distribuídos, então não é fácil ser convidado para a grade. Deixe-me dizer, a maioria dessas pessoas que não estão trabalhando são convidadas. Porém, antes de todos os convidados serem permitidos na grade, várias coisas acontecem. Já tivemos as equipes montando suas caixas de grade, que são indicadas por essas placas ao lado da pista. Cada equipe tem mais de 10 mecânicos preparados para a chegada do carro aos boxes. Esses mecânicos têm passes especiais, então não precisam do adesivo fluorescente exigido para a mídia de trabalho ou para quem consegue acesso. Sem dúvida, algumas das minhas melhores fotos vêm da grade, pois temos ótimo acesso e muitas delas acabam nos meus livros de fotos de Fórmula 1. Você pode encontrá-los em kimillman.com. Há um para cada piloto, além de um para cada corrida que eu fotografei bem nos últimos 4 anos. Se é 15 horas ou 14 horas 17, exceto para membros da equipe. Previamente, as equipes de televisão circulam pelo pit lane realizando suas tarefas. Se eles não atravessaram o pit lane até as 14h17, tem que esperar até as 14h30. Às 14h20, o pit lane abre e os 20 carros da F1 podem sair das garagens, dar uma volta e retornar, pois não podem chegar ao grid devido à presença de pessoas. Farão voltas até as luzes vermelhas indicarem o fechamento do pit lane, e enquanto os carros descem, apenas os mecânicos podem atravessar. Eles dirigem até a parte de trás do grid, onde tiro fotos como esta, tirada em Hockenheim em 2019 com o carro vindo em nossa direção. Eles freiam bem antes de se aproximarem, mas isso nos permite oportunidades incríveis de fotografia. Esta é a única chance de ficarmos na frente de um carro em movimento com o piloto ainda sentado enquanto é conduzido pela grade. Por 6 ou 7 mecânicos, sempre com um na frente, normalmente o homem do macaco, que se certifica de que ninguém seja atingido. Porque há muita coisa acontecendo e se você não está prestando atenção. É fácil se envolver. O motorista sai, conversa com seu engenheiro e vai direto para a garagem. Agora, a essa altura, houve uma enxurrada de pessoas entrando na pista. Agora, esta é a parte que provavelmente te interessa. Você pode ser uma dessas pessoas convidadas para entrar na grade? Bem, sim. Quem são eles? Normalmente são celebridades, influenciadores, amigos das equipes ou VIPs. VIPs podem trazer assistentes ou amigos, e os adesivos de acesso são distribuídos pela Federação Internacional de Automobilismo F1 ou equipes que têm uma cota para distribuir. Menores de 18 anos também podem ter acesso, já tendo sido vistos lá em várias ocasiões. O filho da Mariah Carey está no carro na grade alguns anos atrás. E se você tiver sorte o suficiente para ser um influenciador ou amigo de um influenciador e estar na grade, note que você precisa usar sapatos fechados. Várias pessoas foram recusadas, principalmente mulheres com sapatos inadequados. Tiffany Cromwell, namorada de Valtteri Bottas, uma vez tentou entrar na grade com sapatos inadequados, mas foi barrada. Ela voltou para a garagem do Valtteri e pegou algumas de suas botas de corrida. Não combinava com sua roupa, mas ela entrou na grade. Você pode estar pensando se existe um ingresso que dá acesso à grade, mas eu nunca ouvi falar de um. É possível comprar ingressos para acessar o pit lane e a garagem da F1, onde você realmente fica dentro de uma garagem. Poderia ser a garagem de uma 11ª equipe, mas está cheia de pessoas ricas aproveitando o melhor lugar para assistir a uma corrida. E o que a Fórmula 1 ganha ao permitir que VIPs e influenciadores entrem no grid, porque não é um ingresso que você pode comprar. A exposição que eles obtêm com influenciadores postando histórias para seu público é enorme. Uma postagem de alguém como o Cristiano Ronaldo pode valer milhões de dólares. Há um número limitado de passes disponíveis, então se você conseguir um, será muito sortudo, caso contrário, todos teriam e adorariam. Como fotógrafo, é difícil para mim identificar as pessoas. Por exemplo, outro dia vi Pedro, um dos relações públicas da Ferrari, acompanhando uma mulher de cabelos escuros. Vi cartazes dos artistas que se apresentariam no Grande Prêmio do Bahrein e perguntei se era a Peggy Gou.
Eu não sabia nem que ela era famosa e era ela mesma. Sim, tirei fotos da Peggy, mas às vezes apenas procuramos caçadores de selfies e massas de mídia se aglomerando a bordo. Tiramos as fotos primeiro e nos preocupamos com a identidade depois. Ao procurar celebridades para fotografar na grade, muitas vezes sigo Martin Brundle. Martin tem a vantagem de ter um produtor no ouvido e também alguém no chão levando-o a diferentes celebridades. Se eu seguir Martin, normalmente encontro essas celebridades, mas se voltarmos às 14h, quando as grades se abrem e os mecânicos entram na pista, Kate e sua equipe estão lá colocando os tapetes vermelhos e os nomes dos pilotos onde eles ficarão. Onde as celebridades ficarão preparando talvez o troféu e os artistas que cuidarão dessa sessão do show, os artistas que interpretarão o hino nacional, podem até ter ensaiado na noite anterior e estarão totalmente cientes de onde precisam ficar. E sem dúvida um pouco nervosos porque há uma enorme audiência que assiste ao hino nacional e é um show muito importante. Alguns de vocês perguntando quais são as melhores e piores pistas para a grade. Bem, quando eu digo pior, Mônaco. É o mais apertado e tanto que normalmente os pilotos passarão por seus carros e sairão para o pit lane. No entanto, Mônaco é tão apertado que os pilotos realmente caminharão para frente e irão para o pit lane na outra direção. Por outro lado, pistas como Bahrein e China são muito largas e isso significa que há muito espaço. Então se locomover não é tão difícil, além de não serem normalmente uma corrida tão movimentada. Em termos de espectadores e grid, essas celebridades entram na pista logo após as 14h30 para uma corrida que começa às 15h. Todos precisam sair após o hino nacional, então há apenas uma janela de 17 minutos para passar tempo no grid, e é uma loucura total. Muitas pessoas tentam se movimentar para ter uma boa visão do que está acontecendo. Stefano Domenicali, o chefe da F1, e Mohammed Ben Salim, o chefe da Federação Internacional de Automobilismo, trazem seus convidados a bordo, muitas vezes com um séquito de 10 pessoas, incluindo segurança, que abrem caminho pela mídia. Outra forma de conseguir um passe de grid é patrocinando a equipe. Vejo muitos patrocinadores por aí. Quanto maior o patrocinador, maior a chance de você conseguir um desses adesivos de grid e algumas coisas interessantes no grid que você pode não saber e eu só aprendi. Ontem à noite foi que se uma equipe derramar óleo perto do carro, eles não podem simplesmente limpar. Eles têm que contatar a FIA, que então envia alguém para limpar. Por que eles não podem limpar? Porque poderia estar proporcionando uma vantagem, então a FIA tem que fazer esse trabalho. Agora há uma contagem regressiva fornecida pelo PA para que os pilotos voltem a tempo para o hino nacional. Como você sabe, recentemente Carlos foi multado em 20 mil euros, 10 mil dos quais foram suspensos porque ele estava atrasado para o hino nacional. É uma oportunidade importante para fotos e para a TV, por isso a FIA dá tanta importância a ter todos no lugar no início do hino. Após o hino nacional, os pilotos retornam aos seus grids. Alguns vão rapidamente às garagens. É o momento dos convidados, incluindo a mídia, saírem da pista. Como fotógrafo, normalmente vou para o lado de fora nesse momento da pista, encontro um buraco na cerca e caminho até a torre da primeira curva e fotografo de frente, mas para duas pistas eu realmente desço pelo pit lane. Uma delas é Imola, e isso porque a primeira curva você realmente acessa pelo lado de fora. Além de Abu Dhabi, qual é a outra pista que requer acesso via pit lane para a primeira curva, não o lado de fora da pista? Tive a sorte de ter acesso ao grid durante quase toda a minha carreira na F1, exceto na primeira temporada, pois normalmente qualquer pessoa com um passe permanente tem esse acesso. No primeiro ano de fotografia, operamos corrida por corrida, solicitando credenciamento para cada uma, sem garantia de obtê-lo. Seria sorte conseguir acesso ao grid no primeiro ano. Não é possível se esgueirar para a pista de forma alguma. Primeiro você teria que entrar no paddock, o que é praticamente impossível, e depois teria que atravessar o pit lane e passar por 5 a 7 seguranças cuja função é identificar aqueles com os adesivos de grid e permitir que eles entrem, e eu já vi muitas pessoas sendo barradas. Certamente, se você tiver a chance de entrar no grid, achará que é uma das melhores coisas que já fez. Estar tão perto dos pilotos, dos carros, ter os fãs na arquibancada querendo estar onde você está é algo bastante especial. Mas se você não é uma celebridade, um influenciador, um patrocinador, alguém convidado pela Fórmula 1 ou amigo de qualquer uma dessas pessoas, você pode ficar feliz em assistir ao pódio após uma corrida de baixo. Isso é muito mais alcançável. Existem certos ingressos no Paddock Club que permitem que você entre no pit lane e assista ao pódio de baixo. Se você estiver perto o suficiente, até pode acabar sendo banhado em champanhe. Às vezes, quando estou lá no grid antes do início de uma corrida, me dou um tapa e penso como sou sortudo. E se você tiver a sorte de estar lá e me ver,
Por favor, diga oi e eu tirarei sua foto. Agora, antes de eu ir, você poderia, por favor, apertar o botão de curtir e para aqueles de vocês que não estão inscritos, aqui está a sua chance de resolver isso pressionando o botão de inscrever-se. E para um monte de outro conteúdo de mídia social, vá para kimmelman.com. Estes são os sites que você precisará. Obrigado por assistir, continue apaixonado.